Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, com o novo recorde do Ibovespa. Aliás, o otimismo na Bolsa hoje foi gigantesco. Teve recorde tanto no fechamento, quanto também nas negociações intradia, que superaram os 99 mil pontos. A gente fala disso daqui a pouquinho. No lastro de tudo isso, a expectativa positiva dos investidores com a reforma da Previdência. Hoje é dia de instalação da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, o primeiro passo para o andamento da reforma no Congresso, e também o cenário externo que, pelos investidores, o momento é benigno, ou seja, é positivo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve ser instalada hoje, pelo menos essa é a expectativa. São várias comissões, mas essa, sobretudo, é a que mais chama a atenção. No Brasil real, ou seja, no que a gente vê de vida pregressa brasileira, a indústria teve um resultado negativo no mês de janeiro. Janeiro nunca é exatamente um mês soberbo para a indústria, mas o fato é que a gente teve um resultado negativo expressivo. Dezembro tinha sido muito pouca coisa positiva, então tudo isso chama atenção. A gente vai tentar entender também esse problema. E no estúdio, a Juliana Inhas, a coordenadora de economia do INSPER, fala conosco aqui, comenta todo esse noticiário do dia de hoje no cenário econômico, que já está no ar. A Câmara dos Deputados está mobilizada hoje, quarta-feira, até que, enfim, os deputados vão falar sobre instalação de Comissão de Constituição e Justiça. É o primeiro passo para o andamento da reforma. Para você ter uma ideia, 14 das 25 comissões internas devem ser instaladas hoje. Obviamente que a que mais chama a atenção é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, porque é justamente por onde começa a tramitação no Congresso da reforma da Previdência, que é exatamente a razão da gente ter visto hoje o Ibovespa. Daqui a pouco vou trazer os números do Ibovespa extremamente positivo hoje. A Aline Bastos está conosco em Brasília e tem mais detalhes. Aline, boa noite. Olá, boa noite, Piotto, boa noite a todos. Olha, isso mesmo. A instalação dessas comissões está prevista para começar às 19 horas, portanto, a qualquer instante. E é nesse momento que são anunciados os nomes dos integrantes, bem como o nome de quem vai presidir a comissão. O critério de distribuição dos parlamentares nessas comissões será a proporcionalidade partidária. Agora, só lembrando que a CCJ é a porta de entrada da reforma da Previdência lá no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, conversou com a imprensa hoje e falou sobre esse assunto. Disse que o ministro Guedes tem feito bem o papel de articulador político, isto é, de convencimento dos parlamentares. Maia também reforçou que a votação da proposta na CCJ deve acontecer no dia 28 deste mês. Ele também já havia sinalizado que aguarda que o governo envie a proposta para o sistema previdenciário dos militares, o que deve acontecer aí até o próximo dia 20. Agora, quem também falou sobre o assunto hoje foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Reforçou a necessidade da responsabilidade fiscal para preservar as futuras gerações e também para o que chamou de libertação dos filhos e netos do sistema de repartição quebrado. Ele se referiu aí à necessidade da aprovação da reforma da Previdência. Agora, Piotto, interessante é lembrar também que a tramitação da reforma da Previdência é um dos principais focos de investidores de câmbio e de juros aqui no país, né? Piotto, é com você aí em São Paulo. Se não a principal, uma das duas ou três principais medidas que o mercado, os investidores olham justamente para saber o que pode e o que não se pode apostar em relação de investimentos no país. Hoje o Ibovespa está otimista em relação a tudo isso. Vamos lá. O Ibovespa teve dois recordes hoje. Tanto no fechamento, 98.903 pontos é o recorde de fechamento. O último tinha sido no mês de fevereiro. A alta foi de 1,10% hoje. Se eu levar em conta também as negociações durante o dia, ou seja, terminou um pouquinho abaixo do que a gente teve hoje, mas vamos lá. O Ibovespa chegou a 99.267 pontos. Foi a primeira vez também nas negociações intradia que o Ibovespa chegou a tudo isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, as grandes empresas que têm maior peso no Ibovespa, todas subiram. Para ter um Ibovespa desse tamanho, precisa ter alguma coisa coletivamente forte. Vamos lá. Petrobras subiu 2,18% hoje, Banco do Brasil 1,54%, a Vale, que tem o maior peso no Ibovespa ainda, 1,46%, o segundo maior peso, perdão, porque o Itaú tem o maior peso, 1,08%, e Bradesco 0,96%. Todas essas ações têm peso forte dentro do índice, do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa. Todas tiveram resultado extremamente positivo hoje.
Quando a gente fala de reforma da Previdência, impacta muito, sobretudo, as estatais. Aqui a gente está vendo Petrobras e Banco do Brasil. Neste caso, especificamente, elas têm muita ligação. Quando se tem uma ideia de solvência fiscal do governo a longo prazo, e a reforma da Previdência tem exatamente esse objetivo, elas têm normalmente um resultado positivo. Mas não foram só elas que subiram, está aqui. Vale, Bradesco e Itaú também, ou seja, aqui é uma expectativa de investidores como um todo em relação à economia brasileira. E por obra também da reforma, a gente está vendo aqui um dólar, esse dólar está cuidadoso ainda, ele está caindo desde segunda-feira, mas nós vimos uma queda aqui muito pequena, praticamente estável de 0,08% a R$ 3,81. Bom, a economista Juliana Inhace está conosco, que ela acompanha hoje durante todo o programa aqui. Juliana, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. A Juliana é coordenadora do curso de Economia do INSPER. E, Juliana, nós estamos vendo aqui um otimismo. Eu tenho dados daqui a pouquinho que eu vou falar sobretudo da indústria, que teve um resultado ruim em janeiro. Na verdade, se olhar um gráfico da indústria, do acumulado de crescimento, desde, se não me engano, agosto, é sempre menor, ou seja, é uma ladeira abaixo. A indústria parece que não recuperou ainda o seu melhor momento e pior, não está pegando tração. Mas vamos falar primeiramente do Brasil do futuro, que aqui a gente está vendo expectativa econômica. E do lado da expectativa está extremamente positivo. Temos provavelmente a Comissão de Constituição e Justiça sendo instalada hoje. Isso justifica todo esse otimismo que a gente está vendo aqui na Bolsa? Olha, justifica em parte sim. A gente está vendo que o mercado está apostando muito na reforma da Previdência. Ela sinaliza muito mais do que uma tentativa de resolver o nosso problema fiscal. Hoje, ela sinaliza uma perspectiva de crescimento de longo prazo. O mercado consegue entender isso muito bem. Ele percebe que arrumar a casa não é só reduzir gasto hoje e passar o mandato, aí, os próximos 4 anos, numa situação mais equilibrada. O mercado enxerga que ele precisa conseguir ver além desses 4 anos. A reforma da Previdência dá essa perspectiva. Bom, só pela visão de longo prazo, a gente já está começando a mudar a nossa visão de país. Então, isso é positivo. Sim, isso é positivo. Primeiro porque a gente está discutindo uma visão de futuro. A gente nunca teve uma grande tradição de pensar políticas longas, né? Políticas duradouras. A gente sempre estava pensando em políticas que resolviam o problema no curto prazo. Esse é um ponto extremamente importante. Né? Agora a gente enxerga lá para frente. A gente pôs todo mundo para pensar o que vai acontecer com a aposentadoria das próximas gerações. Então a gente cria um contexto em que a gente passa a olhar a economia não no período presente, mas de uma forma meio que intertemporal, ao longo do tempo. Isso faz, é óbvio, com que o mercado perceba que existe uma perspectiva de crescimento duradouro. Esses números, eles refletem muito isso, essa perspectiva de que a gente pode acertar o caminho, ainda que, por enquanto, as coisas estejam bem bagunçadas, os sinais não sejam muito claros, existe uma perspectiva de que essa economia entre nos eixos. O mercado entende muito bem isso. A Aline nos informou lá de Brasília agora há pouco que, na visão de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, isso não é pouco nesse momento, ele disse que o ministro Paulo Guedes, da Economia, está fazendo bem o papel de articulador político. Aliás, papel que ele nunca se negou a fazer, diga-se de passagem. Aliás, a gente tem visto o ministro da Fazenda fazer, digamos, corpo a corpo no Congresso, desde o ministro Meirelles também, com aquele primeiro projeto da gestão Temer também. Mas o ministro Guedes é mais duro, ele diz que tem plano B. E o plano B é desvincular completamente o orçamento. Ele diz entregar o orçamento na mão dos políticos. E ele tem sido duro disso. Na sua opinião, isso ajuda, atrapalha ou é, na verdade, mais uma estratégia para forçar uma discussão responsável sobre a reforma? Eu acho que, no primeiro momento, é uma estratégia. O plano B faz com que os deputados percebam que pode ser que a bomba estoure no colo deles. Se a gente não aprova a Previdência, a reforma... presidencialismo parlamentarista que nós temos. Isso mesmo. Porque uma reforma precisa passar por 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. É custoso, né? Custoso politicamente, socialmente, economicamente. Então, no primeiro momento, é uma estratégia. Talvez a questão é como que os pares, né? Como que as peças desse jogo vão entender essa estratégia. No primeiro momento, ele joga, então, a responsabilidade de gerenciamento de gastos para os deputados, para os parlamentares. Então, é óbvio, cria aí uma pressão grande para que esses parlamentares comecem a pensar com mais carinho numa reforma da Previdência que tire eles aí da decisão, então, de como é que vai dividir o orçamento público em diversas pastas, com um orçamento que provavelmente vai ser menor ao longo do tempo, se a gente não reforma a Previdência.
Por outro lado, esse plano B só acontece se o plano A não acontecer. E se o plano A não acontecer, que é a reforma da Previdência, o governo se enfraquece muito. Então, qual é a sustentabilidade dele conseguir realmente colocar em prática uma desvinculação como a que ele fala, se ele não conseguir passar a reforma? Será que ele vai ter força? Porque ele vai se enfraquecer. O processo de não conseguir passar a reforma da Previdência enfraquece muito o governo. Ou seja, nós temos dois jogadores negociando os riscos agora. Isso mesmo. O próprio governo negocia um risco sabendo que seria um enfraquecimento gigantesco se a reforma não passar, e claro, tem que lidar com uma novidade, mas o Congresso também não quer lidar com essa novidade. Isso mesmo. Então, essa responsabilidade. E é uma grande responsabilidade, porque a gente está olhando o futuro da nossa economia daqui para frente. Porque para o nosso espectador que está acompanhando, na verdade, é dizer para o deputado, bom, já que não tem dinheiro para tudo, escolha onde é que nós vamos cortar. Isso mesmo, e você vai assinar embaixo de onde eu vou cortar o gasto. Porque convenhamos, sejamos claros, e acho que isso acontece desde o governo Fernando Henrique Cardoso, desde a redemocratização, mas sobretudo, acho que no final do governo Itamar, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o parlamento toma decisões, mas não com o poder, sim, com o poder do executivo, mas não com a responsabilidade do executivo. Justamente. O presidente que não aplica, ele sofre impeachment, se ele por acaso cometer um crime fiscal. O Congresso não. Sim. E o Congresso é diluído, né? 513 deputados, 81 senadores. Eu acho que essa é um pouco da estratégia do ministro Paulo Guedes. Isso mesmo. Ele está tentando mostrar que, olha, vocês também vão ter responsabilidade no resultado. A questão é o quanto que essa não aprovação da reforma poderia enfraquecer o governo e o quanto ele conseguiria, então, colocar esse plano B em prática. Então, o grande problema, acho que o ponto central é entender o quanto que forçar ou tentar colocar as regras de uma possível desvinculação lá na frente não mais enfraquece o governo hoje do que favorece uma aprovação da reforma da Previdência. Por outro lado, ele não está, de alguma forma, apoiado, seja lá em pesquisa ou na percepção de que nunca esse assunto, reforma da Previdência, esteve tão em voga e com tamanha aceitação? Sem dúvida, eu acho que isso é fundamental. A gente está fazendo com que a reforma da Previdência seja discutida na mesa do brasileiro. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Quem não tinha ciência do que acontecia passou a ter de uma forma em menor ou maior grau, mas entende agora, pelo menos em linhas gerais, qual é o problema. O assunto, né? Isso mesmo, o assunto porque antes ficou... era uma negação, você não tinha essa ideia também? Antes a gente jogava para baixo do tapete, porque talvez essa visão que a gente tinha antes de política econômica, de que a gente só tem que olhar o curto prazo, né? Então a gente tem que resolver o problema agora, é apagar o incêndio agora e espera lá para frente para pensar como resolve o problema lá na frente. Agora a gente tem uma estratégia muito diferente, a gente não tem mais como apagar o incêndio no curto prazo, a gente tem que olhar ao longo do tempo. Então isso é óbvio, coloca o assunto em pauta, cria uma pressão popular e a gente espera que ela realmente aconteça, porque essa reforma precisa sair nos termos ideais, ela não pode sair muito remendada, ela não pode sair faltando algumas pontas, como por exemplo grupos privilegiados, etc. Então acho que isso realmente ajuda um tanto a debater a proposta de reforma da Previdência e eventualmente tentar fazer com que o governo ganhe um pouco mais de base de apoio para aprovar. Eu acho que a fala do Rodrigo Maia é fundamental nesse momento, porque ela mostra que ele está alinhado ao Guedes. De alguma forma, ele concorda e deve colocar, é óbvio, de acordo com as negociações que acontecem no ambiente político, o apoio dele para a aprovação da reforma. Isso deve fazer com que aqueles 40 e poucos votos que faltavam comecem a migrar para uma possível aceitação da proposta. Então, acho que tem todo um jogo político aí no bastidor, a gente enxerga muito pouco dele, mas tem todo um jogo político tentando fazer aprovar. Eu acho que é importante, a gente só tem que tomar cuidado, e acho que esse é um ponto importante da articulação do Guedes, é tomar cuidado para o tiro não sair pela culatra. O tamanho da pancada, é isso? Isso mesmo. Bom, a gente vai falar depois do Brasil, que já está acontecendo, porque nós estamos falando de expectativa com a reforma da Previdência. Vamos fazer um intervalo, depois eu tenho números da indústria e de inadimplência. São dois dados conflitantes, na verdade. Um que demonstra que aumentou e outro que demonstra que reduziu a inadimplência no mês de fevereiro. Mas tudo isso a gente fala depois do intervalo com a Juliana Inhace, aqui no estúdio do Cenário Econômico. Eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, nós temos números da indústria divulgados hoje pelo IBGE. Os números são referentes ao mês de janeiro, mas a gente tem uma comparação de longo prazo aqui também. E não é exatamente positivo, não. Tanto que em janeiro caiu 0,8%. O setor industrial recuou, ou seja, ficou menor do que era em dezembro. Em dezembro teve aquele crescimento pequeno de 0,2%. Imaginava-se que ali poderia ter uma certa recuperação. Quando eu olho de janeiro 18 com 19, ou seja, janeiro deste ano com janeiro do ano passado,
a queda foi ainda maior, de 2,6%. Em janeiro do ano passado, eu vou lembrá-los que havia toda uma expectativa de um crescimento da economia brasileira acima de 2,5%, falava-se até em 3%, alguma coisa até em torno de 3% ou até acima de 3%. Não foi isso que aconteceu, a economia brasileira cresceu 1,1%. E nos 12 meses, apesar de tudo isso, o número ainda é positivo, a indústria avançou 0,5%. Mas o problema não é avançar 0,5%, o problema é que desde agosto nós temos uma queda no acumulado da indústria. A indústria sempre no acumulado é um número menor do que o mês anterior. Vamos dar uma olhadinha no gráfico mês a mês, se a gente pegar desde janeiro, esse dado aqui é de janeiro a janeiro, janeiro de 2018 até janeiro de 2019, olha, começamos com uma queda de 1,9% em janeiro do ano passado, 0,2%, ou seja, comecei a reduzir. Aqui parecia que a gente estava numa ascensão, chegou até 0,9%. Em maio, esse ponto maior abaixo e acima, ou seja, o pico e o vale aqui, isso aqui é uma exceção, porque em maio nós tivemos a greve dos caminhoneiros, 11 dias de greve. Obviamente que daí houve uma recuperação expressiva no mês de junho, que na verdade era coisa perdida que foi recuperada. Depois, julho, 0,2%, 0,8%, 1,9% de queda no mês de setembro. Outubro teve 0,1% de alta, o que chamou atenção também para uma melhora, mas depois tivemos queda em novembro de novo, uma recuperação em dezembro com esse 0,8% agora. Ou seja, a indústria ainda não pegou, para usar uma expressão do mundo econômico, tração. Juliana, esses números da indústria te chamam a atenção em algum aspecto em especial, tirando aquele pico e vale gigantesco de maio e junho, porque foi uma exceção completa de um fato que esperamos não aconteça novamente? Olha, o que chama atenção é o fato de que a gente não consegue dar dinamismo algum para a indústria, mesmo a gente tentando um novo ponto, uma nova trajetória de crescimento econômico. A gente não está tão ruim quanto a gente estava lá na época da crise, mas a gente continua andando muito de lado, a economia cresce muito pouco, né? Como você mesmo comentou, a gente teve expectativas muito frustradas do que seria o crescimento em 2018. A gente começou o ano com uma perspectiva de 3%, a gente fecha 2018 com 1,1%. Então, a gente tem aí realmente uma taxa de crescimento muito abaixo daquela que se esperava. A indústria está performando mais ou menos nessa mesma dinâmica de andar de lado. E o problema específico da indústria brasileira, levando-se em conta esse último ano, é conjuntural, ou seja, o momento, no ano passado foi um momento delicado, com juros americanos, a Brexit, guerra comercial, e depois tivemos também as eleições brasileiras que foram pesadas, greve dos caminhoneiros. Ou é estrutural porque eu tenho uma indústria que não é competitiva ou tem problemas para fazer grandes investimentos? Acho que a gente tem as duas coisas. Eu acho que sim. A gente tem, é óbvio que o momento não favorece, a indústria ela não consegue realmente deslanchar. A gente ainda tem um desemprego muito alto que faz com que as pessoas não consumam tanto quanto consumiam nas épocas que a gente crescia muito. Então, essa falta de dinamismo também da demanda, né, do quanto as pessoas consomem, também dita um tanto desse caminho da indústria. Agora, é óbvio, a gente também tem outros fatores, né? A indústria brasileira é uma indústria que não tem competitividade. A gente olha os dados de investimento ao longo do tempo, são desesperadores. A economia brasileira investe muito pouco daquilo que produz, o que faz, então, isso sinaliza muito qual é a característica da nossa indústria hoje. É uma indústria de baixa produtividade, custo elevado, isso faz com que o preço seja elevado e de qualidade muitas vezes inferior aos produtos que vêm de fora. A competição fica difícil. Vamos pegar uma questão conjuntural, a inadimplência é alta e nós temos informações agora do Rio de Janeiro com Maurício de Almeida sobre dados de inadimplência no mês de fevereiro. É isso, Maurício? Boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, a pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio revela que, pelo segundo mês consecutivo, cresceu o percentual de famílias endividadas no país. O índice atingiu 61,5%. Isso representa 1,4 ponto percentual acima do mês anterior, janeiro. É o maior patamar desde dezembro de 2017. E se a comparação for com fevereiro do ano passado, há uma alta também, dessa vez de 0,3%. E o número de famílias com dívidas atrasadas também aumentou no mês passado. 23,1% das famílias estavam nessa situação, um número levemente acima do registrado em janeiro. Um dos fatores apontados para esses resultados são os gastos extras, típicos de começo de ano. A gente sabe, né? Matrícula da escola, IPTU, IPVA. Mas uma notícia boa é que na hora de comparar com fevereiro do ano passado, aí sim temos uma diminuição no percentual de famílias com dívidas atrasadas. O recuo foi de 1,8 ponto percentual. E, Piotr, vale a gente dizer aqui
quais são os principais tipos de dívidas das famílias brasileiras. Em primeiro lugar, é o cartão de crédito, que preocupa quase 80% das famílias com contas a pagar. Em seguida, vem os carnês, com 14%. E na terceira posição estão as prestações da compra do carro. Cartão de crédito, em primeiro lugar, é uma preocupação muito grande, porque os juros são bem elevados, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos lá, o SCPC Boa Vista também divulgou os números de fevereiro. Eles são um pouco diferentes. Tanto que para o Boa Vista, em fevereiro, houve uma redução na inadimplência de 3%. Fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, uma queda ainda maior da inadimplência, 6,1%, nos 12 meses uma queda de 1,4%. Eu costumo dizer aqui, Juliana, que endividamento não é problema, o problema é insolvência, ou seja, inadimplência. Endividado, se comprar um carro, você está endividado. Você vai pagar em 50 meses, 48, uma casa em 100 meses, você vai estar endividado. Mas aqui nós temos números conflitantes com a indústria caindo. Bom, e aqui é uma questão conjuntural, com gente que não pode comprar a prazo. Por exemplo, se está inadimplente, está com o CPF negativado. Isso compromete desempenho de indústria, de comércio, seja lá do que for. Sem dúvida. Um dos fatores que faz com que a indústria cresça ao longo do tempo é a possibilidade das pessoas se programarem pagamentos e compras também ao longo do tempo. Então, a indústria enxerga um cenário que não é esse cenário de curto prazo. Ninguém vai investir numa nova planta, né, numa nova fábrica, se não enxergar que vai ter quem compre o produto lá para frente. Quando a gente olha esses números de endividamento, não, mas de inadimplência, isso sinaliza que existem muitas pessoas, ainda é uma parcela significativa, 20 e tantos % da população, que tem dívidas e tem parcelas em atraso, tem dívida e que não está pagando. Isso é um sinal de alerta. A indústria enxerga isso como uma baixa capacidade de poder de compra ao longo do tempo. Ela também dá uma freada. Rapidamente, em 30 segundos, a gente precisa daquele ciclo virtuoso. Expectativa boa, que gera investimento, que gera emprego, que gera venda, que gera mais emprego e por aí vai. É isso. Isso mesmo. A gente precisa dar dinamismo para a economia. Juliana, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Bom, a Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem informações porque o Ministério da Justiça decidiu processar o Facebook aqui no Brasil. Vanessa, nos traga detalhes dessa informação. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, a Juliana. Boa noite a todos. São 2 processos que podem render multas de mais de 9 milhões de reais em cada um deles. Nos 2 casos, o Facebook teria exposto dados de usuários brasileiros no ano passado. O primeiro está relacionado ao escândalo que ficou conhecido como Cambridge Analytica e o segundo, a invasão de contas por hackers. No caso da Cambridge Analytica, a empresa de assessoria que trabalhou para a campanha que elegeu o presidente americano Donald Trump, é a suspeita de usar dados de usuários do Facebook para influenciar no resultado do pleito. Esse compartilhamento indevido teria beneficiado a empresa. 87 milhões de usuários em todo o mundo foram envolvidos nessa fraude, cerca de 400 mil aqui no Brasil. O escândalo foi revelado há cerca de um ano e deu origem à maior crise da história do Facebook. Já o segundo processo diz respeito à invasão de contas do Face por hackers que furtaram informações pessoais como nome, e-mail, número de telefone, locais visitados pelos usuários, além das buscas feitas pela internet. Nesse caso, cerca de 30 milhões de contas do aplicativo foram expostas em todo o mundo. Em nota, o Facebook diz que está à disposição para prestar esclarecimentos. De acordo com os processos, o Facebook tem 10 dias para se manifestar. Tanto a matriz nos Estados Unidos quanto a filial aqui no Brasil estão envolvidas nas investigações, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos falar de um fato internacional que tem repercussão, obviamente, também aqui no Brasil. Nós estamos discutindo o Brexit na Inglaterra e hoje teve nova votação lá, mas vamos relembrar rapidamente o que aconteceu. É aquela tentativa de saída do Reino Unido da Europa, de saída da economia britânica da Europa. A primeira tentativa de um acordo, ou seja, de sair com um acordo, foi no dia 15 de março, foi rejeitada. Na segunda tentativa de acordo foi ontem, 12 de março, também foi rejeitada, ou seja, a primeira-ministra Theresa May perdeu 2 vezes. Hoje ela teve uma vitória. Uma moção dela foi a votação e ela conseguiu uma vitória, ou seja, o Reino Unido, por 321 a 278, decidiu o parlamento a não sair sem acordo, ou seja, como a data final é 29 de março e não houver nenhuma novidade, o Reino Unido não sai da Europa e continua tudo como está, ou seja, as negociações podem ser adiadas de um novo Brexit, mas, por exemplo, não teria uma saída sem acordo, o que seria um pesadelo para a economia internacional, sobretudo para a Europa, mas isso tem, claro, implicações no mundo inteiro. Bom,
Bom, só para a gente resumir, mas tem mais nova votação amanhã no Parlamento Britânico também para saber qual seria esse novo prazo para discussões com a União Europeia. Bom, por fim, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Até lá, hein?